Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos ao Cambas de Jesus. Hoje eu queria trazer algo diferente para vocês. Eu queria trazer uma reflexão, principalmente para você que não tem compromisso com Jesus. E o texto que eu queria ler com vocês é um texto bem conhecido, que é João capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Conforme eu falei, texto simples, curto, mas com muita mensagem, não é? Com muita reflexão, com muita coisa para nós. É um texto que resume o amor de Deus para com todos nós. Crente, não crente, judeu, gentio, angolano, brasileiro, português, árabe, todo mundo. É o que a Bíblia fala aqui. E qual que é a reflexão? A Bíblia fala que Deus, ele amou de tal maneira, ou seja, ele não ficou somente nas palavras, igual muitos de nós, né? Eu amo fulano, eu amo meu irmão, eu gosto do fulano, eu gosto da fulana, mas a gente não demonstra isso na prática. Já pensou se Deus fosse um Deus também só de palavras, um Deus só de teórico e sem prática? Pensa nesse texto, que ele fala o seguinte, né? Porque Deus amou o mundo e ponto final. Mas não, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o dar o seu Filho é a prova desse amor para conosco. E a pergunta é, de todas as coisas que você fala sobre as pessoas, sobre o que você é, o que você não é, a pessoa, provavelmente você, tua namorada, tua esposa, teus filhos, teus vizinhos, teus irmãos, a tua família e, enfim, a lista segue. Você tem falado para eles que você ama eles. Nós temos falado para as pessoas o quanto amamos elas. A questão é, a gente tem demonstrado isso na prática? Ou ficamos somente na palavra que eu te amo, eu amo a tua vida, eu gosto de você, eu gosto da tua vida, eu amo isso, eu amo aquilo. Tá aí, cadê a prática? Na prática a gente fala outra coisa, a gente mostra outra coisa, né? Nas palavras a gente mostra uma e na prática é outra coisa. Mas assim, com Deus foi completamente diferente. A Bíblia fala porque Deus amou o mundo e a prova desse amor foi dar o seu Filho para morrer pela humanidade. Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Gênesis, que o homem pecou. E a partir do momento que o homem pecou, vamos para Romano. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é? Ou seja, o homem pecou lá no jardim. E o pecado nos afastou de Deus. O pecado afastou Adão e Eva de Deus e, consequentemente, nós. E a Bíblia fala ainda em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Logo, como pecadores, como homens falhos, o nosso salário seria morte. Não é só morte física, não é só morte espiritual, é ambas as mortes. Mas assim, conforme eu falei, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O salário do nosso pecado seria a morte. Mas o que aconteceu? Por que nós não fomos mortos? Exatamente porque Deus depositou toda aquela ira pelo pecado humano, Deus depositou num homem. Quem? Seu Filho Jesus. Com qual intenção? Exatamente para demonstrar o seu amor para conosco. Ao invés de ele aplicar o seu juízo, que seria a morte para toda a humanidade, o que ele fez? Simplesmente deu seu Filho a morrer por nós e todos os nossos pecados foram pagos. A grande questão é, o que a gente tem feito como resposta disso para Deus? E a Bíblia, ainda em João, no livro que a gente leu, ele vai falar no versículo 12, mas a todos quanto o receberam quem? Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram segundo a carne, não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas não é de Deus. E então, ou seja, Cristo morreu por cada um de nós.
Mas a Bíblia fala assim, que todo aquele que crê, todo aquele que aceitar Jesus, todo aquele que aceitar Cristo, se torna filho de Deus. A questão é, e quem não aceita filho? Quem não aceita o filho, no caso? Quem não aceita a Jesus como Senhor e Salvador? É exatamente uma simples criatura de Deus que está na terra. E essa é a mensagem que eu queria trazer, principalmente para você que nunca aceitou Jesus Cristo na tua vida. Principalmente para você que não tem uma vida, uma caminhada com Jesus. O que é que você está esperando? Deixa eu me dirigir exatamente para você agora. Jesus, ele pagou, ele morreu por você, por todos nós. Aquela morte de cruz não foi uma simples morte. Foi uma morte exatamente para a salvação da humanidade, para a tua salvação. Mas para você viver isso, para você viver aquilo que Deus planejou, você precisa reconhecer isso, você precisa reconhecer e convidar a Cristo para entrar na sua vida. Convidar a Cristo e passar a viver para Ele. Não somente ir para a igreja, não somente ir para a igreja num domingo, mas ter uma vida diária, uma vida, não é? Uma comunhão com Jesus todos os dias. Por isso aqui no nosso canal, aqui no Canvas de Jesus, o nosso principal objetivo é exatamente te incentivar a buscar uma verdadeira amizade com Jesus. Não só você que já é cristão, graças a Deus por isso, mas principalmente para você que não é. A questão é, o que é que você tem feito com a tua vida? Cristo morreu para te salvar. Cristo morreu para você ter uma vida, e a Bíblia fala vida em abundância, não somente uma vida de domingo na igreja, mas Cristo morreu exatamente para você ter uma vida com Ele. A questão é, o que é que você tem feito com isso? Você vai simplesmente vulgarizar a morte de Cristo dessa maneira? Não. O meu convite para você é, aceita Jesus, convida Jesus Cristo para entrar na sua vida. Porque a Bíblia fala assim, eu não estou falando isso que é para te colocar medo. A Bíblia fala que os céus e a terra passarão, mas as palavras, as minhas palavras, Jesus falando, mas as minhas palavras não vão passar. Ela vai se cumprir. E então, aquilo que você vê teu vizinho ir para a igreja no domingo, não é porque ele não tem nada para fazer, é porque ele entendeu exatamente que Cristo morreu por ele e o ir para a igreja, e no sentido de a gente celebrar Cristo em comunhão. E então, você aceita Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Mas assim, eu queria que você refletisse realmente. Não é sobre um vídeo, não é sobre uma mensagem, não é sobre um dia ir para a igreja, no outro dia não é sobre isso. É exatamente uma vida após essa vida aqui. Se você não acredita, existe uma vida após essa. Existirá uma outra vida, existe, né? Uma outra vida após essa aqui. A eternidade com Cristo, você escolhe, quer passar a eternidade com Jesus ou quer passar a eternidade com Satanás, né, no inferno? Falando assim, linguagem terra-terra. E então, a escolha é tua. Mas para isso, eu te convido, o convite que eu te faço é, aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Convida Ele, ali que você está. Eu no final desse vídeo vou fazer uma oração com você. Mas é exatamente sobre isso que eu queria refletir com vocês. Cristo morreu, Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E a pergunta é o que a gente tem feito com isso, né? Mas eu te convido a convidar Jesus na tua vida. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria exatamente orar com você. E se você estiver ali, eu vou estar orando por você. E se você, por acaso, tiver algum motivo específico, não está conseguindo, não consegue, não sabe como é, como é que não é, como começar uma caminhada com Cristo, deixa aqui nos nossos comentários. Ou chama a gente no privado, a gente está aqui exatamente para te ajudar. Não é? Mas não fica somente nesse vídeo. Não, que isso não seja somente uma palavra que você ouviu e acabou, não. Pega isso aqui como algo realmente que vai fazer, que você vai ouvir e vai realmente buscar. E essa é a minha oração. Que você, ao ouvir essa reflexão aqui, você possa ser impactado, possa ser tocado a buscar um verdadeiro relacionamento com Jesus. Chega de simplesmente ouvir dizer, chega de simplesmente ir para a igreja,
Chega de simplesmente ir porque a tua família vai, é o momento de você tomar uma decisão. Talvez você cresceu num lar cristão, talvez você cresceu com a tua família te levando à igreja todos os dias, muito bom até ali. Mas a questão é, você já realmente entregou a sua vida para Jesus? Eu vou orar com você e conforme eu falei, repito, pode deixar aqui nos comentários se você precisar de alguma ajuda. Chama a gente ali no particular que a gente conversa, vai te ajudar a começar uma caminhada com Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro pela vida da pessoa que estiver nos ouvindo, eu oro pela vida da pessoa que estiver nos assistindo. Papai, que enquanto eu oro, que a tua presença visite o quarto dessa pessoa. Ó Pai, que o teu poder visite aonde essa pessoa estiver nos ouvindo, não importa onde, que o teu Espírito Santo toque o coração dela. Convence essa pessoa da tua palavra, porque a tua palavra fala que não somos nós, não é o homem quem convence, é o Espírito Santo quem convence. Então, Espírito Santo, nós te pedimos, toca no coração de quem estiver nos ouvindo. Toca no seu coração e venha convencê-lo da tua palavra. Ajuda ele a entender que é muito mais do que simplesmente ir para a igreja. É muito mais do que simplesmente ter um momento prazeroso. É muito mais do que isso. E para aquela pessoa que não te conhece, ó Pai, convence ele da tua palavra e desperta ele, ó Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a realmente entender o quanto ele precisa do Senhor, enquanto ela precisa de você, Pai. Em o nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém e amém. E então, muito obrigado você que estava ali, ficou ali nos assistindo até o final. Deus abençoe você. E a nossa oração é que realmente Deus venha trazer tempos novos para a sua vida. E eu vou te pedir que você compartilhe esse vídeo aqui para os teus amigos, para aquele teu amigo que não é cristão, para aquele teu amigo que você ama. Mostra ele na prática esse amor, enviando essa reflexão, essa mensagem de Deus para a vida dela. Não é? Então, curta esse vídeo aqui, se inscreva aqui no nosso canal, que assim a gente consegue trazer mais conteúdos semelhantes e vários outros aqui nesse Canvas de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você. Tamo junto e até a próxima.